Olá pessoal, essa é a série Entendendo a Palavra de Deus e esse é o primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios. Vamos lá. Todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, do 1 ao 6, nós vamos ler agora. Eu li apenas um trecho. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado em vós. Bom, o que nós podemos ver nesse trecho? Ele está dando uma introdução, né? E ele fala de um irmão chamado Sóstenes. Quem já ouviu falar desse irmão chamado Sóstenes? Vamos ver quem ele foi. Foi o líder de uma sinagoga que, de acordo com o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do verso 12 ao 17, foi capturado e surrado por uma multidão na presença de Galho, o procônsul de Acaia. Sóstenes era o principal da sinagoga, e quando foi espancado, em nada se incomodou Galho. Quer dizer, Galho não ligou para isso, não estava nem aí. Ele é um dos 70 discípulos e acredita-se que tenha sido bispo na cidade de Colofão, uma cidade grega na atual Turquia. Atualmente, esse local fica na Turquia. Digais todos uma mesma coisa. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 7 ao 10. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o nosso pensamento, que o pensamento dos coríntios, deveria ser o mesmo em Cristo Jesus, né? O mesmo ensinamento, o mesmo entendimento. Vamos lá. 1 João, no capítulo 1, verso 3 ao 6, fala um pouco mais disso. Diz assim o apóstolo João: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então ele está dizendo que o pensamento é o mesmo.
O pensamento é de que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, não podemos andar em trevas e em luz, ou dizer que temos comunhão com Cristo e andarmos em trevas, porque estamos mentindo, não estamos praticando a verdade. Então está falando da mistura que havia em Corinto. Eles estão explicando que havia uma mistura, né? Você não pode dizer que você está com Deus e que você está andando com as coisas do mundo. Porque dizendo, 1 Coríntios 3, do verso 4 ao 6, diz: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então ele também está falando aqui que eu estou usando um verso de 1 Coríntios no capítulo 3, estou usando o capítulo 3 para explicar também um pouco do capítulo 1, porque mais adiante ele vai falar dos ministros, né, ministros de Deus, que são Paulo e Apolo, né, e vários outros, né, como Pedro, enfim. Então, que não haja detrimento de um e de outro, mas o importante é a mensagem, é a verdade que é pregada. Então vamos lá. Justamente o que nós estávamos falando em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai agora começar a falar no capítulo 1, verso 11 ao 17. De Paulo ou de Apolo, de Cefas ou de Cristo? Né? Então ele vai falando: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Todos lembram de Estéfanas, né? Que nós vimos quem ele era quando nós estudamos a carta aos Romanos. Além destes, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, vamos mais adiante. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que eles estavam tendo guerras entre si, como se Paulo... eu sou de Paulo, eu sou da doutrina de Paulo, eu sou da doutrina de Apolo, eu sou da doutrina de Cristo, né? Eu só sigo a Cristo, né? Então, o que ele estava dizendo? Paulo estava chamando a atenção deles: ei, ninguém é de doutrina nenhuma, vocês precisam entender o Evangelho, entender a verdade do Evangelho, né? O Evangelho de Jesus Cristo, né? O Evangelho que é uma só palavra, que é a Bíblia toda, não é apenas Paulo, Apolo ou Cristo, né? Quem diz assim: eu só sigo a Cristo, eu só sigo o que Jesus falou, né? Quer dizer, só o Novo Testamento, então também está no erro, né? Então, é a palavra de Deus toda completa, é a verdade, né? É algo completo. E eu vou explicar isso melhor mais adiante. Então, vamos ver quem foi Cloé, membro da igreja de Corinto. Um membro da igreja de Corinto que foi passar essa mensagem para Paulo. Crispo, chefe da sinagoga de Corinto, que após ouvir a palavra de Paulo, creu ele e toda a sua família. Atos 18:8.
e foi um dos poucos a quem Paulo pessoalmente batizou. Quem foi Apolo? Um judeu de Alexandria, eloquente, erudito e profundamente conhecedor do Antigo Testamento. Foi um discípulo de João Batista e com muito zelo ensinava a doutrina acerca do Messias, mas conhecia apenas o batismo de arrependimento nas águas. Quando viajou para a Ásia Menor, encontrou-se com Áquila e Priscila, que o levaram consigo e apresentaram mais particularmente o caminho do Senhor, e foi recomendado por cartas às igrejas e teve papel importante no crescimento das igrejas. É pensamento de alguns eruditos que a carta aos Hebreus tenha sido escrita por Apolo e não por Paulo. Mas isso a gente não sabe, né? É pensamento, né? Quem foi Gaio? Um cristão mencionado na Macedônia como sendo companheiro de Paulo em sua terceira viagem missionária, juntamente com Aristarco. Atos 19 e 29. No capítulo seguinte, no capítulo 20, um Gaio de Derbe é listado como um dos 7 companheiros da viagem de Paulo que esperam por ele em Troade, em Atos 20, verso 4. Morou em Corinto e, sendo um dos poucos na cidade a serem batizados por Paulo, e foi um dos poucos a serem batizados por Paulo. Outros foram Crispo e a família de Estéfanas, que fundou a igreja na cidade. Eles fundaram a igreja na cidade de Corinto. 1 Coríntios 1,14. Um Gaio aparece na porção final dos cumprimentos da Epístola aos Romanos, Romanos 16, 23, como sendo o anfitrião de Paulo e também de toda a igreja, seja qual for a cidade a partir da qual Paulo estivesse escrevendo na época. É muito provável tratar-se de Corinto. E esse Cefas, de quem ele falou, Cefas é o nome que Jesus deu a Simão, a quem chamamos Pedro. Nós chamamos de Pedro, mas Jesus chamou ele de Cefas. Tu és Cefas, que é Kefas no grego, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aquele famoso trecho de Mateus, Evangelho de Mateus. O Evangelho é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 18 ao 25 diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Explicando agora. O verso 19 refere-se à profecia de Isaías. Isaías 29,14 diz: portanto, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Profecia de Isaías que se cumpriu com a vinda de Cristo, que se cumpriu com o surgimento da igreja. No verso 20, a palavra século foi traduzida de aion. Então, no original, foi escrito em grego, é aion, e foi traduzido por século. O que ele está querendo dizer com isso? Onde está o inquiridor deste século? Então, essa palavra quer dizer o quê? A palavra século no original grego é aion, que quer dizer um período específico.
Exemplo, tempo de Abraão, tempo de Noé, tempo da igreja. Então, um tempo que tem início, meio e fim. E vai de um período até o outro período. Em outros contextos pode significar eternidade ou para sempre. Sendo assim, neste caso, ela está se referindo a um período específico de tempo. No verso 20, nós vamos falar da palavra mundo, né? No verso 20, mundo é cosmos. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo, deste cosmos? A palavra mundo, no original grego, é cosmos, que se refere ao sistema mundial, ordem que Satanás organizou a humanidade por meio de seus princípios. Não está falando da força, a força cósmica que rege o mundo, são os princípios do diabo, os princípios de Satanás. É um sistema que está unido pela ganância, egoísmo, uma rede, né, que se une pelos princípios do diabo, ganância, egoísmo, ambição, prazer, etc. Bom, Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Verso 23. Diz assim 1 Pedro 2, do verso 6 ao 8. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Então está falando de Cristo. Cristo é a pedra principal, é a rocha de esquina, né? Então eles tropeçaram em Cristo, eles não creram em Cristo, que já havia sido dito pela palavra, para aqueles que tropeçaram na palavra, né? Sendo desobedientes, foram desobedientes à palavra que profetizava a respeito do Messias, que era Cristo. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, do 26 ao 31, vamos ler agora. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 11, 25. Jesus já explicando essa questão das coisas loucas, né? Deus ocultou para alguns e revelou aos outros, a quem ele desejou revelar. Vamos falar um pouco, vamos explicar. Justiça, né? Que nós lemos no último versículo. Justiça. Cristo se fez justiça, nos justificou. Jesus é a nossa última instância, solução para o pecado. Santificação. Quem é justo, faça justiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Redenção. Redimir é libertar, pagando um preço. Redimir ou remir é reconquistar para si o que se havia perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.
Aonde está escrito isso? Em Jeremias 9:24. É uma referência à profecia de Jeremias, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que sou o Senhor, e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo.